Fala galerinha, e aí, beleza? Vamos continuar aqui a saga do Reino Protista agora. Quer dizer, agora não, é continuar. Não agora, a gente já tinha começado algas. Aí a gente fez duas videoaulas de algas. Uma falando da introdução das algas, classificação, importância, e a segunda é só reprodução das algas. Essa agora também vai ser dividida em duas. Protozoários, tal, introdução e a sua classificação. E na próxima aula a gente fala da reprodução de protozoários e da sua importância. Beleza? Desculpem se tem algum som externo, som ambiente, me perdoem, mas é assim mesmo, certo? A sala não é fechada, então infelizmente pode ter algum barulho aí que incomode vocês. Isso aconteceu nos outros vídeos, eu peço perdão, mas eu vou tentar falar mais alto para não afetar tanto o que vocês escutam de mim, certo? Então vamos lá continuar. Reino protoquetista, vamos para os protozoários, certo? Vou pegar meu piloto e vamos lá. Protozoários são seres eucarióticos. Eucarióticos, mais uma vez, são aqueles seres que apresentam carioteca, ou seja, um núcleo individualizado. O de material genético tem um envoltório também, tá? São seres exclusivamente unicelulares. A gente viu que nas algas tinha algas que eram unicelulares e algas que eram multicelulares, mas aqui eles são exclusivamente unicelulares. São seres heterótrofos ou heterotróficos, apresentam nutrição heterotrófica. O que é isso? Não produzem seu próprio alimento, certo? Eles têm que fagocitar outros seres ou se absorver de outras substâncias, certo? O habitat, igualmente com as algas, certo? Eles vivem em água do mar, certo? Água do mar. Vivem em água doce e ambientes úmidos, certo? Regiões lodosas e tal. Tranquilo? Aí a gente vai para a classificação. Os protozoários também têm uma forma de classificação também bastante complexa, mas assim, aqui existe um critério para classificá-los, diferente das algas, certo? Elas têm um critério, mas esses critérios são diversos, então fica difícil de classificá-las, mas aqui os protozoários têm um critério que é a forma deles se locomoverem, forma de locomoção. Então a gente começa aqui com o filo Rhizópoda, também chamado de Sarcodina, tá? Esses seres, esses protozoários são chamados de rizópodes, certo? Os rizópodes, eles apresentam uma forma de locomoção conhecida como pseudópodes. Pseudópodes. São projeções citoplasmáticas, certo? Eu vou deixar um link aqui na descrição, certo? De um vídeo do YouTube também, que mostra um tipo de rizópode, que é a ameba, se alimentando de um paramécio. Aí, o paramécio, mais na frente eu vou falar dele, tá? Mas ela se alimenta através desses pseudópodes, tá? Então é uma forma de locomoção, uma forma dela se alimentar. Aí vocês vão entender bem o que seria esses pseudópodes, tranquilo? O que são? Vamos lá. Pseudópodes são projeções citoplasmáticas. Projeções do citoplasma. Citoplasmáticas. Tá? E essas projeções citoplasmáticas, eu vou deixar um pontinho aqui, tá? Em branco, que eu vou escrever daqui a pouco e você vai entender por quê. Eu deixei em branco ali. A gente tem aqui também o exemplo, né, do filo Rhizópode. Um exemplo dos rizópodes é a ameba. É o mais comum que
vocês mais conhecem, a ameba. Inclusive vocês apelidam amigos de vocês de amebas, com certeza, certo? Aquele cara, por exemplo, que joga bola muito ruim. Eu sou um jogador de bola mais ou menos, mais ou menos, mas eu não sou péssimo, certo? Mas sabe aquele cara que não sabe jogar bola de jeito nenhum? É o teu amigo ou tua amiga ameba, certo? Só tá ali no time para prejudicar. Então vamos lá. Segundo filo é o filo Rhizópoda não, Actinópoda. Os actinópodes. Esses actinópodes, eles também apresentam projeções citoplasmáticas. Só que essas projeções citoplasmáticas, elas recebem o nome de axópodes. Do mesmo jeito dos rizópodes, também são projeções citoplasmáticas. Mas qual é a diferença de uma para outra? A diferença é o seguinte: nos pseudópodes, eles são mais flexíveis. São projeções mais flexíveis. Já os axópodes são projeções mais rígidas. Certo? Uma é mais durinha e a outra mais flexível. E os axópodes apresentam uma característica muito bacana, que essas projeções, elas são projetadas, obviamente, em forma de agulhas, de raios, como se eu estivesse pegando uma bolinha e perfurando. Esses actinópodes, eles são geralmente esféricos. Então imagina eu pegando uma bolinha de tecido, alguma coisa do tipo, e enfiando um monte de agulha. Pronto. Essas agulhinhas são as projeções. Então, são projeções em forma de agulha. Ou em forma de raios. Você que sabe a forma melhor para entender. Em forma de agulhas. Tranquilo, deixa eu ver se deu ali embaixo. Eita, letra feia, mano. Então vamos lá. Os actinópodes, eles são divididos em dois: radiolários, qual é o nome dele aqui? Radiolários, que vivem no mar, e os heliosários, que vivem em água doce. Certo? Tranquilão? Então vamos lá. Eu não coloquei exemplos desses aqui, porque geralmente eu vou colocar os exemplos que estão mais relacionados com nós, seres humanos. Tranquilo? Por isso que eu coloquei o exemplo da Mela, porque mais tarde, no outro vídeo, eu vou falar dela um pouquinho, tá bom? Filo foraminífera, os foraminíferos, tá certo? Eles são o que? Vamos lá. Qual é as características principais deles? Primeiramente, eles têm uma carapaça rígida. Eles são dotados de uma carapaça rígida, carapaça externa, tá? Carapaça externa, rígida. E por que ela é tão rígida? Porque isso depende do composto que tem nela. Essa carapaça, ela pode ser formada de carbonato de cálcio, mais uma vez ela aparecendo aqui. Apareceu lá nas algas muito, aqui também está aparecendo. Ele pode ser formado de queratina, essa carapaça, e ela também pode ser formada de compostos calcários ou silicoses. Deixa eu abreviar. Elementos calcários ou silicoses.
Aí a gente vai para o seguinte: essas carapaças rígidas, elas estão relacionadas com a formação de algumas rochas sedimentares chamadas de vasas, certo? Então, o filo foraminífero forma rochas sedimentares chamadas de vasas. Aqui, ó, de azul, vasas. Essas vasas, elas eram misturadas ao cal, por exemplo, e serviram para formar também como material de construção na antiguidade. Vocês se lembram que lá em Algas eu falei dos diatomitos, certo? E que servia de material de construção na antiguidade, e aqui também esses foraminíferos, essas rochas sedimentares vasas, que serviram, por exemplo, para a construção das pirâmides do Egito, certo? Uma característica, uma curiosidade. E também outra curiosidade que tem aqui, ó, bioindicador de petróleo. Bioindicador de petróleo. A presença desses foraminíferos pode levar a crer que aquela região onde há prospecção, tá? E o pessoal vai tentar ver se tem petróleo ali. Se tiver presença desses indivíduos, os foraminíferos, um forte indício que pode ter petróleo naquela região. Seres do filo apicomplexa, certo? Do grupo apicomplexa, são também chamados de apicomplexos. Ou esporozoários. Por que esporozoários? Hoje o pessoal não está chamando muito assim, mas pode ser que em algum lugar na internet ou em alguma questão apareça esse nome, esporozoário, porque eles formavam em algum determinado do ciclo de vida, em algum ponto do ciclo de vida, esporos, tá? Mas não todos. Eles não são dotados de estrutura de locomoção, não tem. Deixa eu ajeitar. Não possuem estruturas de locomoção, tá? Isso é o seguinte: eles também são todos endoparasitas, parasitas internos de células. Tá? Deixa eu até botar um quadradinho aqui para tu não esquecer. Endoparasitas, certo? Eles são endoparasitas. E como é que eles agem nessas células? Eles perfuram as células para parasitá-las. E como é que eles perfuram essas células? Através do complexo apical. Eles têm essa estrutura chamada de complexo apical. Tá? Por isso, o nome deles, apicomplexos. Ok? E o exemplo aqui que a gente tem de seres apicomplexos é o plasmódio. Plasmódio, ou simplesmente plasmódio, ele é responsável por causar uma doença conhecida como malária. Certo? Ele é o causador da malária. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Deixa eu só apagar este lado para a gente terminar essa parte de classificação dos protozoários. Tá? Faltam só dois. Para ficar mais branco possível para vocês, tá certo? O 2, 3, 4, o quinto grupo, tá? O quinto grupo é chamado de Zoomastigófora vigicnum, certo? Os Zoomastigófora são também conhecidos como flagelados. Flagelados é o instrumento de
a estrutura de locomoção deles, tá? Os flagelos. Aí a gente tem um exemplo aqui. O exemplo é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário causador da doença de Chagas, certo? Doença de Chagas, beleza? E o último grupo é o Ciliófora, tá? Que são os protozoários ciliados, ou seja, são aqueles que têm cílios. Diferença entre cílios e flagelos? Eu não sei, professor. Flagelos, eles geralmente um ou dois, tem outros que tem mais de um ou dois, tá? Mas assim, geralmente são poucos e grandes. Flagelos são muito grandes em relação aos cílios, que são pequenos, muito pequenos, mas porém são muito numerosos, certo? Quem são os seres ciliados? Exemplo, o paramécio. Antes de colocar o nome dele, uma característica aqui dos ciliados, em geral, apresentam dois núcleos. Em geral, apresentam dois núcleos. Esses dois núcleos, um é chamado de macronúcleo e o outro de micronúcleo. O macronúcleo é responsável pelas atividades celulares e o micronúcleo é responsável pela reprodução sexuada, certo? O exemplo aqui, o paramécio, tá? Que não é um ser que causa doenças, é um ser de vida livre, não é um parasita, tranquilo? Protozoários vão ter alguns que são de vida livre, alguns que podem ser simbiontes, fazerem associações, ou alguns que podem ser parasitas, tranquilo? Geralmente vida livres e parasitas, ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Próxima aula sobre protozoários vai ser só a reprodução e suas importâncias, a importância dos protozoários. Não esqueça de curtir o vídeo, se não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente. Cheiro na criança, cheiro na família. Estuda miséria.